Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é segunda-feira, dia 1º de agosto de 2022. Lembrando que os estudos apresentados não são recomendações de investimento, mas têm caráter educacional. E hoje, como sendo o primeiro dia de agosto, o primeiro dia aí do mês, eu vou olhar aqui o gráfico mensal, A gente olha aí o gráfico diário, no máximo o gráfico semanal, e a gente negligencia a tendência primária, que segundo aí a teoria, de Dow, de Charles Dow, a teoria dele são 7 princípios, e um deles é sobre a teoria primária, secundária e terciária. E a primária, no nosso caso aqui, é o gráfico mensal. É o maior prazo. E a gente sabe também que o maior prazo, ele é que manda, digamos assim. Os padrões gráficos que ocorrem no prazo maior, que aqui é o mensal, eles se sobrepõem aos do gráfico semanal e do gráfico diário. Então, o primário é o mensal, o secundário é o semanal e o terciário é o diário. E aí quando ele ocorre, porque muitas das vezes o mercado ele não está em tendência, ele está no movimento de alta ou de queda sem estar no contexto de um padrão gráfico. Mas aqui no gráfico mensal do mini índice, a gente vê que ele está num padrão gráfico de uma tendência de baixa. Então a gente pode ver que depois que os preços tocaram a média móvel de 20, e essa média móvel de 20 ela já vinha, os preços chegaram até fechar acima dela, mas voltou a cair. Essa média móvel de 20 ela começa a virar para baixo, e as médias mais curtas, perdão, elas já estão em movimento descendente. E aí o que nós temos? Nós temos um candle de força, ou seja, um candle de tamanho considerável, baixista, de queda. E aí nós temos um candle de correção, um candle de pullback, um pequeno candle de correção, seguido por um candle barra elefante baixista, seguido por um candle de pullback. Então você pode ver que isso aconteceu nos últimos 1, 2, 3, 4 meses, Foi no mês de março, abril, o mês de abril, deixa eu ver aqui o mês de abril, o mês de abril, foi aqui, neste mês de abril que começou esse movimento de queda, sendo que na verdade o movimento de queda já vinha desde o ano passado. Os preços caíram, subiram, seguraram e caíram, e aí nós temos esse pivô de baixa, Isso aqui é um baita de um pivô de baixa. E aí quando ele cai e ele rompe esse fundo anterior, que foi o caso aqui, do mês de maio, ele rompeu esse fundo anterior, ele confirmou esse pivô. Então assim, no gráfico mensal, o índice está em plena tendência de baixa. E aí, ele formou o pivô e aí ele vem formando, queda, que é um movimento de expansão, porque nós temos em tendência de baixa. Então, queda, correção, e agora? Agora, no mês de agosto, o esperado é o quê? É queda, sendo que os preços eles estão dentro desse padrão gráfico. No DMI, nós temos o ADX subindo, esse ADX aqui, essa linha branca é a linha de força. O DI- está muito acima do DI+. Quando o DI- está acima, indica tendência de baixa. Você pode ver que quando os preços vieram aqui, eles chegaram a romper acima da média de 20. Mas o DI- permaneceu acima do DI+, nos falando que mesmo com esse candle aqui, tendo rompido a média de 20, a tendência de baixa não foi revertida. E no MACD também, o MACD está com histograma baixista. Então assim, é tendência de baixa. O gráfico mensal ele está nos dizendo que os preços vão continuar em queda, E a grande força aí vai ser quando romper a mínima do mês anterior, que vai aqui em 96.273 pontos, Quando romper aqui, aí nós vamos ter esse grande candle de baixa. Você pode ver que olha só, aqui no primeiro mês, aqui o mês de abril, ele rompeu um pouco, fechou um pouquinho só abaixo, corrigiu
mas voltou a cair. Aí quando voltou a cair, ele rompeu aqui, ó, o fundo também do mês de maio. Quando ele rompeu, aí ele já teve uma queda expressiva, né? Vamos ver aqui, ó. Ele caiu cerca de 2.000 pontos, tá? Do mês de março para o mês de maio, de abril, né? Aí o mês de abril foi todo de queda, beleza. Aí depois ele pega, ele fecha aqui, ó, e ele tem uma alta de 4.000 pontos no mês 5, mês de maio. Daí ele fechou aqui em cima. Do fechamento ele tem uma queda aí, ó, de 14.000 pontos, mas da mínima do mês anterior ele caiu cerca de 6.000 pontos, tá? Aí ele fechou aqui nesse mês aqui de junho, ele fechou. No mês de julho ele subiu 5.000 pontos, 5.200 pontos, tá? E agora ele já começou já a cair. Nós já temos já aí, ó, quase 2.000 pontos de queda, né? E aí para ele romper a mínima anterior, ele tem que cair mais uns quase 6.000 pontos, tá? Mas então é isso, né? Esse é o padrão gráfico e é de tendência de baixa. E aí você pode ver que os preços estão empurrando a banda de Bollinger, né? Então tá retomando o movimento de queda, tá? Isso que é o gráfico mensal do mini índice está nos dizendo. O mini dólar, ele vinha aqui, ó, numa lateralização. O esperado aqui, ó, é que ele viesse, tocasse na média de 20 e voltasse a subir. Não se sustentou. Antes, pelo contrário, ele veio e ele formou um pivô de baixa. Só que esse pivô ele não foi confirmado, né? Para você que quer saber o que é confirmação de pivô, faça o meu curso Fundamentos de Análise Técnica, tá? Tem um link aqui na descrição ou na bio do Instagram. Porque aí, ó, ele formou, mas ele não confirmou o pivô, tá? E aí a gente tem que esperar. Ele tá numa situação indecisa no gráfico mensal, o dólar. Se ele romper aqui em cima a média de 20, ele vai buscar lá em cima o topo. Agora, se ele retomar a queda, a gente tem que esperar ele romper a média de 200. Então, no gráfico mensal, vai ter, né, uma coisa decisória quando o dólar romper acima de 5,64 ou romper abaixo de 4,65. Então tem um range muito grande aqui para ele trabalhar, porque ele vem nesse range já desde da virada do ano, ó. Ele está aqui, ó. Nós podemos colocar até um retângulo aqui, ó. Ele está oscilando aqui dentro, ó. Tá? O dólar está oscilando aqui dentro. Então tem que esperar sair dessa meiuca aí, né? Tá? Porque padrão gráfico só depois que sair dessa lateralização do dólar. Então, para o dólar, no gráfico mensal, a gente não tem previsão nenhuma, projeção nenhuma, nem nada. O DI- está acima de DI+. A gente pode falar, tendência de baixa. Tá, só que o ADX ele está a 24, abaixo de 30, tá baixo. E o DI- e o DI+ estão bem próximos. Tá? Então, a qualquer momento, eles podem se cruzar aqui, ó, e a gente ser pego de surpresa. Então, é bom você não pelo gráfico mensal, não se posicionar, não tomar nenhuma posição aí, nem compradora nem vendedora, porque o gráfico mensal não está nos dizendo absolutamente nada disso, tá? E aí vamos aqui para os principais papéis do Ibovespa, que eu acho que é o mais importante hoje, ou seja, né, o índice Ibovespa. Vamos colocar aqui também o Ibov à vista, vamos lá, Ibov à vista, gráfico mensal. Ó, Ibovespa, ele está, vamos tirar isso aqui, né? Ele está fazendo o mesmo movimento lá do índice, né? A única diferença é que o índice é o índice futuro e o índice à vista. Mesma coisa, né? Olha só. Formou aqui, ó, o pivô de baixa, segurou aqui, caiu, rompeu aqui esse fundo anterior. E aí tá também, candle barra elefante, correção. Candle barra elefante, correção. Agora a gente espera um candle barra elefante de queda. É isso que a gente espera. E aí os principais papéis que estão na carteira do Ibovespa são Vale, que tem 15% de queda. Vale está já indo para o terceiro mês de queda consecutiva, tá? E também plena tendência de baixa, né? Mas aqui, ó, no DMI, as médias estão emboladas. Então, assim, a gente pode ter uma surpresa que Vale pode, às vezes, subir para fazer uma nova correção, igual esse candle aqui, para depois retomar a queda. Mas
o MACD está baixista, as médias móveis do MACD estão baixistas, né? E ele está aí, ó, em uma perna de baixa, né? Acontece que ele atingiu uma região de fundo anterior, né? E aqui havia fechado aqui, ó, nessa linha em 67,47. Se romper aqui embaixo, ele vai buscar 61,31, que é o próximo alvo de Fibonacci que nós já havíamos traçado aí há um bom tempo, tá? Então é isso. Por enquanto as forças vendedoras estão imperando sobre Vale. Se subir é um movimento de correção. A nossa expectativa, o viés, é baixista com alvo de Fibonacci 61,31. Petrobras já está em movimento em super tendência de alta no gráfico mensal. Super tendência de alta porque ele vem, ó, corrigindo e subindo acima da média móvel de 8 períodos. Tem que tomar muito cuidado porque quanto mais afastado da média de 20, maior é a pressão vendedora. Tá? E como ele rompeu aí, ó, o topo histórico, que era esse topo anterior aqui, ó, em 32,59, e aí fica esse perigo. E aí, como ele fez um candle barra elefante do mês passado, o candle esperado para esse mês é o candle de correção, né? Assim como iniciou o movimento de queda já nesse primeiro dia de agosto, o esperado é que ele faça correção ou na média de 3 em 31,92, ou pode ser até na média de 8 em 29,39, tá? Então esse é o esperado para Petrobras. Tá muito esticado, então torna-se assim, perigoso. Itaúsa está, a gente traçou um alvo de FIBA em R$ 7,61, e Itaúsa está na mesma dinâmica lá do índice, ó. Barra elefante baixista, correção, barra elefante baixista, correção. Agora a gente espera a barra elefante baixista com alvo em R$ 7,61. Itube, mesma coisa, mesmo padrão, com alvo de Fibonacci em 20,91. BBDC4 está em movimento lateral já há meses, desde quase que meados do ano passado, né? BBDC4, Banco do Bradesco, está andando aqui, ó, entre 20,48 e 16,81. Então tem que esperar romper ou aqui embaixo ou aqui em cima para ter alguma direção, tá? CSN, plena tendência de baixa, com próximo alvo de Fibonacci em 10,75. Né? Esse alvo a gente já havia traçado há um bom tempo e tá aí, ó, em tendência de baixa. Usiminas, tendência de baixa com alvo de Fibonacci em 6,69. Ambev está em movimento lateral, tá? Ambev, ó, aqui, ó, ele não ultrapassou nem os topos nem fundos dentro desse range aqui. Então, nenhuma expectativa para Ambev, embora o DI- está acima do DI+, mostrando que tem mais gente vendendo do que comprando Ambev. Banco do Brasil está em leve tendência de alta, está muito leve, né, a tendência de alta. Então tem que esperar. Ele já está se lateralizando, ó, desde janeiro. Ele está andando no movimento lateral. Possivelmente essa lateralização é até a média de 20 períodos, até alcançar a média de 20 e aí ver se vai retomar o movimento de alta. E por fim, B3 SA3 em tendência de baixa, com alvo em R$ 8,36. Então você pode ver que, tirando Petrobras e Banco do Brasil, os outros estão todos em tendência de baixa. Ou seja, e aí o principal papel, que é Vale, também está em tendência de baixa. Então assim, na balança, nós temos dois papéis em tendência de alta e não tão fortes, e o resto em tendência de baixa. Ou seja, né, essa leitura aqui, ó, do índice de queda é a leitura mais provável, porque o gráfico mensal de todos esses principais papéis do Ibovespa estão também, na maioria deles, 80%, estão indicando tendência de baixa, tá? Então é isso, essa é a leitura para o mês de agosto. O mês de agosto ser um mês de queda. O mês de agosto, ele é historicamente conhecido como um mês de desgosto, né? Existe aí uma piada aí, né? Um brocardo aí no mercado financeiro, que o mês de agosto é o mês de desgosto. E eu vi até ontem alguém aí no Twitter publicando que parece que não vai ser mês de desgosto, mas eu estou aqui refutando, né, essa tese aí dessa pessoa, seja lá quem for, não me lembro quem de que não, os gráficos indicam que o mês de agosto vai ser um mês de desgosto, tá? Ou seja, vai ser um mês de queda. Então essa é a leitura aí que os gráficos mensais desses principais ativos aí da Bolsa Brasileira estão nos dizendo, ok? Então
Então é isso. Esses foram os estudos de hoje, né? Acredito que é importante aí para poder, né, dar um norte aí para esse mês que está começando. Qualquer dúvida, só fazer nos comentários. Um abraço e, se Deus quiser, até a próxima.